dommage, hein, c'est dommage. É uma pena, mas Penser au processus d'interaction. eu acho que é muito melhor pensar os processos de interação. Alors, je n'en ai pas parlé dans cet exposé, Eu não falei nessa exposição que eu fiz, mais ce que sont les réseaux sociaux, mas aquilo que são as redes sociais, Internet, internet, c'est de la dépendance absolue. é a dependência absoluta. Je dis bien la dépendance, hein. A dependência. Dépendance. É, a dependência absoluta. Je suis toujours en relation avec l'autre, hein. Sempre em uma relação com o outro. Toujours dépendant de l'autre. Sempre dependendo do outro. C'est plus le je pense, Não é mais eu penso, mais je suis pensé. mas eu sou pensado. Et ça, il faut le penser, je suis pensé. E isso é preciso pensar, esse eu sou pensado. Voilà. É isso aí. Mais c'est riche, c'est important. Mas é bastante rico, é importante, né? Que je peux... A definição que eu dei de pós-modernidade é a sinergia do arcaico e do desenvolvimento tecnológico. A palavra arcaico, arque, Et pas ce qui est dépassé. não é aquilo que é ultrapassado. Arque é aquilo que é fundamental. Aquilo que é primeiro. Arquétipo. Énergie, Então, a sinergia, ça veut dire la démultiplication des effets a multiplicação dos efeitos entre ce fondamental entre esses fundamentais et le développement technologique. e o desenvolvimento tecnológico. En termes plus simples, la tribu et Internet. Em termos bastante simples, a tribo é a internet. Les tribus, c'est quoi les tribus européennes? A tribo, o que é? O que é a tribo humana? É o compartilhar um gosto sexual, musical, religioso, de consumo, seja qual for. Sportif. Moi, je suis Esporte. sportif. Eu não sou esportista, então eu não consigo imaginar como é, mas é também isso. On partage d'un goût A gente partilha um gosto au travers des réseaux sociaux. através das redes sociais. Ça, c'est plus de la liberté. E isso não é mais a liberdade, C'est plus de l'égalité. não é mais igualdade. Alors, peut-être c'est de la fraternité. Talvez seja fraternidade. Esperemos, né? Vamos ver o que dá. La violence, A violência, là encore, pour revenir à l'étymologie, para voltar mais uma vez na etimologia, le mot vice, ça veut dire la force. a palavra vem de vis, que quer dizer força. Donc, l'animal humain Então, portanto, o animal humano est violent. é violento. Donc, on ne peut pas faire de la dénégation de la violence, Então, a gente não pode fazer uma negação da violência. mais d'une certaine manière, comment on va, comment dire cela? Comment on peut exprimer la violence? Então, a gente tem... Pardon. Exprimer la violence. Então, a gente tem que pensar como exprimir, como expressar a violência. Exprimer comme j'exprime le jus d'une orange, comment je sors le jus. Exprimir como eu espremo o suco da laranja. C'est la vieille idée d'Aristote.
Essa é a ideia que está lá no Aristóteles. Catharsis. Catarsis. La catharsis, Catarsis. il faut que ça sorte. Voilà. É preciso que isso saia. Alors que la tradition moderne dans l'éducation Enquanto na tradição moderna da educação a consisté à dénier la violence. consistiu em negar a violência. Et quand on dénie la violence, E quando a gente nega a violência, elle devient perverse. a gente se torna perverso. En latin, perverse, pervia, ça prend des voies détournées. Perverse, c'est ça là. Em latim, perverso quer dizer pervia, pelo caminho do lado. Si ça sort pas, Isso quer dizer então que se isso não sai, ça devient pervers. isso se torna perverso. Donc, pour moi, le vrai problème, Então, para mim, o verdadeiro problema c'est de trouver des expressions à la violence é encontrar expressões para a violência, qui peuvent être multiples. que podem ser múltiplas. Mais voyez, je me fais bien comprendre, hein? Eu me fiz entender bem, né? Non pas dénier, Não negar, mais je dirais homéopathiser. mas homeopatizar. C'est ce que j'ai appelé d'ailleurs dans un de mes livres la part du diable. É isso que eu chamei em um dos meus livros, A Parte do Diabo. Je sais comment il est. Eu não sei como que esse livro foi traduzido. A part du Você diable. sabe? Eu não sei como. Aliás, então pronto. Foi traduzido no livro. Foi traduzido no livro em português, A Parte do Diabo. La part, A parte, un morceau. pedaço. Non pas une dénégation du diable, mais lui donner sa part. Não é tudo, mas é que é dado a ele a parte que lhe cabe. Et le problème de l'éducation, c'est elle dénie la violence. E o problema da educação não é que ela não nega, é que ela nega a violência. Elle dénie. Ela nega. Non, dénie. Denega. Dénègue. Nega, oui. Nègue ou dénègue? Non, la dénégation, c'est quand je ne veux pas voir ce qui est là. Oui, C'est ça. oui. La dénégation. Ela denega a violência. É, No sentido de sei que eu não lá. quero vê-la. Voilà, hein, c'est là, mais je ne veux pas le voir. Voilà. Isso está aqui, mas eu não quero ver. Voilà. Et donc, le processus éducatif, Então, o processo educativo, pour le dire très simplement, para dizer de uma maneira muito simples, en refusant l'animalité dans l'humain, refutando, negando a animalidade do humano, on aboutit à la bestialité. a gente chega à bestialidade. Alors que l'intégration de l'animalité Então, a integração da animalidade est une forme d'homéopathisation. é uma forma de homeopatização. C'est ça le vrai humanisme. É isso o verdadeiro humanismo. C'est-à-dire reconnaître l'humus dans l'humain. É reconhecer o humus no humano. Et donc reconnaître cette part d'ombre. E então reconhecer esse pedaço, essa parte que é de sombra. C'est ça la complétude. É isso a completude. Bon, on arrête là. Então a gente para, né?